Olá, moçada do primeiro colegial do Coque Araraquara, tudo bem com vocês? Estou com saudades, mas enquanto a gente não pode ter aula física lá na escola, no colégio, a gente vai retomar o nosso assunto à distância mesmo, devagar, tá? A gente vai se acostumando e a gente vai trabalhando devagar. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente trabalhar juntos. Vou falar onde está o nosso assunto. Turma, nós estamos no caderno 2, o setor é 221, módulo 8. Eu já tinha começado na nossa última aula. A teoria está na página 122 e depois eu vou fazer os exercícios que está na 133. Então vamos devagar retomar esses assuntos. Pois bem, o que a gente vai estudar nesse módulo? A força-peso. Eu já deixei pré-preparado aqui para vocês o que significa força-peso. É uma força de campo, ou seja, ela ocorre à distância. Não precisa do contato para acontecer. Isso é interessante, ó. Não precisa de contato. Então, esse corpinho de massa M aqui, massa M, ele está distante do solo, veja, e ele está sujeito a uma força gravitacional de atração. A gente sabe disso, a gente solta qualquer objeto e ele é atraído para a superfície. Não é isso? Então ele tem massa m e ele está sob esse campo de gravidade que é vertical apontado para o centro do planeta. Então como é que a gente determina a força-peso? A gente já tinha falado sobre isso. É o produto da massa do corpo, isso é uma grandeza que não varia. A massa, quantidade de matéria está relacionada, né? Vezes a gravidade. E essa gravidade, é lógico que depende do lugar. Aqui na Terra, a gente aproxima, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Na superfície, a gente aproxima para 10. O problema vai te dar este valor. Mas o que eu quero que você lembre é que, mudando a gravidade, muda a força-peso. Agora, a massa não. A massa, ela é constante. Eu vou frisar aqui, ó. Moçada, a massa é sempre a mesma. Pode ser levado o objeto para qualquer outro lugar e a massa vai ser constante. Tudo bem, moçada? Então, retomamos o nosso estudo da força-peso. Vamos continuar. Eu não tinha falado na última aula, eu vou falar agora, de uma força chamada normal, uma força de contato. Por que normal? Normal significa faz 90 graus. 90 graus com quem? Com a superfície de contato. Então, esse corpinho aqui, ó, esse bloquinho apoiado nessa superfície horizontal, ele está recebendo da superfície uma força normal para cima. A gente não pode esquecer que, além dessa força normal, ele também está sujeito à força-peso. A força-peso continua existindo aqui, ó. Força-peso, ela é vertical para baixo. Aqui está o peso, ó, o peso desse corpo. Se você me disser, me perguntar, quanto que vale a força normal aqui, Eduardo? Olha, não tem mais nenhuma outra força sendo aplicada nesse bloco. Então, a força normal, ela tem a mesma intensidade da força-peso, porque ele está numa superfície horizontal. Aqui eu estou colocando uma outra situação em que o bloco ele está apoiado numa superfície inclinada, ó, aqui está a reta horizontal. Tanto que se eu for desenhar a força-peso, nesse caso, moçada, ó, a força-peso ela é vertical para baixo, ó, a força-peso ela está aqui, ó. Força-peso continua existindo, tá? A força normal ela faz 90 graus com a superfície de contato, sempre assim. Então, para a gente calcular a força normal nesse caso, a gente vai precisar desse ângulo entre a superfície, coisa que a gente vai ver mais para frente. Vamos com calma, tá legal? Por enquanto, a gente tem que saber que quando um objeto, quando um corpo está apoiado em uma superfície, ele vai trocar uma força com a superfície denominada força normal. Se nesse primeiro caso aqui não existe nenhuma outra força aplicada no corpo, é lógico que a força normal ela vai ter a mesma intensidade que a força-peso. Eu posso dizer aqui que ele está em equilíbrio. As duas forças se equilibram.
Quer dizer, então, que a força normal, ela não tem uma fórmula própria para calcular. A força-peso tem, é a massa vezes a gravidade. A força normal, não. Vai depender da situação. Tudo bem, moçada? Tem mais uma força que eu vou estudar com vocês nesse módulo. Ela é chamada força de atrito, que a gente vai denominar por FA. FA, força de atrito. Essa força de atrito, ela está presente no nosso dia a dia também, moçada. Queira ou não, a gente precisa inclusive dela para se movimentar. Se não tiver atrito entre o nosso pé e a superfície de apoio, a gente não consegue nem se movimentar. Ela é uma força que está sempre contrária, eu vou frisar aqui para vocês, ela está sempre contrária à tendência de escorregamento ou escorregamento. Então aqui, sempre contrária à tendência ou ao próprio escorregamento. Tá legal, moçada? Às vezes o corpo está parado, você está tentando arrastar. E aí, se você não conseguiu, é porque você não superou a força de atrito. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu desenhei uma superfície horizontal, aonde uma pessoa, esse carinha aqui, ele está aplicando uma força para a direita nesse bloquinho. Poderia ser um armário, por exemplo. Para arrastar esse armário, ele vai ter que superar essa força aqui, na verdade, força de atrito. Por que que ocorre a força de atrito? Veja, eu estou ampliando essa superfície de contato, o fundo da caixinha aqui com o apoio, ampliei, com um microscópio poderoso, hipotético. Veja como que está o fundo da caixinha, que às vezes aos nossos olhos parece lisinha, mas não é não, ó. Ela é toda rugosa, áspera. E aqui está a superfície de apoio, que às vezes você olha para uma superfície de apoio, passa a mão, pensa que é lisinha, mas coloca no microscópio com milhares de vezes de aumento, você vai ver que a superfície ela é rugosa. Então é devido a essas rugosidades que vai ocorrer essa força chamada de atrito. Ela tem como calcular, sim, viu, moçada? Ó, a força de atrito a gente vai estudar com detalhes na próxima aula, o próximo módulo. Fique tranquilo. A força de atrito, ela depende de duas coisas. Ela depende dessa letrinha aqui que eu vou apresentar para vocês. Essa letrinha, vou até escrever ela aqui de novo, ó. Essa letrinha aqui, ó. A pronúncia dela é mi, mi, mi. Representa, na verdade, o coeficiente de atrito. Do que ele depende? Depende dos materiais que estão em contato. Por exemplo, madeira e concreto, eu vou ter um valor de μ. Madeira e borracha, eu vou ter um outro valor de μ. Então, ninguém vai decorar. Eu tenho tabelas de valores de coeficiente de atrito, fique tranquilo. Mas depende daquela força que eu acabei de falar, que é a chamada força normal de contato. Quanto maior a força normal de contato, maior vai ser a força de atrito. É diretamente proporcional, veja, ó. Quanto menor a força normal de contato, menor vai ser a força de atrito. Então, nesse módulo, ainda a gente não vai precisar calcular a força de atrito, mas no próximo módulo, nosso próximo encontro, a gente vai começar a calcular a força de atrito e eu vou detalhar um pouquinho mais. Tudo bem, moçada? Então, vamos lembrar que nessa aula a gente falou da força-peso, da força normal de contato, que faz 90 graus com a superfície, e da força de atrito. Vocês sabiam que a força de atrito, se você reparar aqui, ela não é chamada de força normal, e sim de força tangencial, porque ela está tangenciando a superfície de contato. Ela está paralela à superfície de contato. Tudo bem por enquanto, moçada? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar um pouquinho com exercícios. Eu vou propor um próximo vídeo aí, rapidinho, vou mudar, para a gente fazer exercícios sobre essa aplicação dessas forças que a gente acabou de ver.
Tudo bem, moçada? Até já então.